Pessoal, Eric DK, analista político, falando direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todo domingo, Bullets na Semana. Programa que a gente explora quais foram os destaques dos últimos dias na política, na economia e no mercado financeiro. E no segundo momento, a gente projeta para você o que você deve acompanhar nesses próximos dias para não ser pego desprevenido aí também nesses três campos da política, mercado financeiro e também economia. E para o bate-papo de hoje, a gente tem a Mirela Hirakawa, ela é economista da EasyQuest. Seja bem-vinda, Mirela, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Eric, por essa oportunidade. Obrigada pelo convite. É isso aí. Antes da gente começar, Mirela, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho do seu background, da sua área de atuação e aonde você tem atuado atualmente. Perfeito. Então, eu vou começar falando um pouquinho de mim, daí em seguida já falo aonde eu estou no momento. Então, meu nome é Mirela Hirakawa, para quem não me conhece, sou economista, já tenho mais de 10 anos de experiência no mercado. Já passei por grandes casas, né, grandes áreas de pesquisa macroeconômica, no DPEC Bradesco, Santander, Itaú Asset, e agora, né, desde junho do ano passado, eu entrei para reforçar o time da ZQuest, né? E aproveitando, já falando um pouquinho da ZQuest, a ZQuest tem uma longa história consolidada aí de 20 anos, que inicia ali em 2001. E em 2015, a Azimuth, que é uma gestora italiana, que é a terceira maior gestora da Europa e presente em diversos países, ela entra como, hoje, né, sócia majoritária. E além da Azimuth, recentemente a gente teve a XP comprando uma fatia aí da empresa, reforçando aí essa robustez da ZQuest. Então, atualmente a gente tem 20 bi de AUM. A equipe aqui é formada por profissionais com longa data, experiência no mercado, tanto na área de equities quanto no lado macro. E eu destaco aqui a mesa macro, que é onde eu mais atuo, e a equipe já trabalha junto há 15 anos, desde o HSBC, Bradesco, e aqui agora, né, a gente tem uma área econômica grande, robusta também, com 4 economistas, e que a gente consegue fazer uma cobertura bem detalhada. Muito legal. Vamos explorar então todo esse conhecimento e toda essa estrutura onde você Vamos está lá. hoje. Vamos começar então. Qual é o seu primeiro destaque dessa última semana na economia e no mercado? Acho que alguns pontos importantes, né, do que a gente teve ao longo da semana. Brasil, né, olhando para a economia doméstica, a gente não tem como não falar de atividade, né? A gente teve a pesquisa mensal de serviços, a gente teve a pesquisa mensal do comércio, ambas indo para direções diferentes. Elas foram marcadas por grandes revisões nas séries, né? Então, quando a gente olha a PMS, ela traz uma história pior para o começo de 2022, então com revisões piores, principalmente para janeiro, e ali uma surpresa em fevereiro, mostrando que o serviço, né, o setor de serviço começa o ano um pouco pior. Mas quando a gente olha para a área de comércio, né, quando a gente olha para a PMC, a gente vê justamente uma surpresa do lado contrário, né? Então, uma coisa compensando a outra, a PMC teve revisões positivas em janeiro e surpresas em fevereiro, né? Então, só para a gente ter aqui grandes números, a PMS, ela veio com uma queda de 0,2 na margem, ali o mercado esperava uma alta de 0,7, então mostrando ali a fraqueza, né, dos serviços. Mas quando a gente olha a abertura de serviços, e principalmente o item que mais pesa para a PIB, que a gente, quando sai o dado, a gente abre e procura entender qual foi a dinâmica do mês, que é serviços prestados à família, ele veio ok, né? Ele veio marginalmente de lado, um pouquinho para cima, mas ele veio ok, então a gente está vendo ainda uma dinâmica boa desse grupo. Ainda, né, pensando em serviços e olhando já a dinâmica do ano, o que esse número representa, se a gente já teve uma recomposição, né, do que a gente viu do patamar pré-pandemia, o que a gente vê é que a PMS já está no patamar acima, né, do pré-pandemia, mas quando a gente olha para esse grupo, né, específico de serviços prestados à família, que são aqueles serviços que são mais relacionados, né, à mobilidade, e, portanto, a normalização da economia pós-pandemia, a gente ainda tem um espaço ali de quase 14% para fechar em relação ao nível pré-pandemia. E daí que, já comentando sobre a PMC veio melhor do que esperado, acho que foi uma surpresa significante do número, tanto do restrito quanto do ampliado. O que é o restrito, o que é o ampliado? O ampliado, ele leva em consideração também o setor de construção,
e as vendas de veículos, né? Então, pensando nessa composição, e o que chamou muito a atenção, tanto na restrita quanto na ampliada, na restrita a gente viu um crescimento muito significativo de vendas aí de combustíveis e lubrificantes, com uma alta de 5,3%, e dentro da ampliada a gente tem veículos crescendo numa magnitude parecida com essa de combustíveis, crescendo em 5,2%. Então, o que esse número nos fala ali para a fotografia da atividade em fevereiro? A gente tem os dados, né? Quando a gente tenta também, quando o dado da PMC sai, o que a gente vai olhar primeiro são as vendas de veículos, justamente para tentar responder uma pergunta relevante no momento, né? Como está o gargalo, e a gente está vendo que o gargalo teve um alívio na margem pelos dados da PMC, e aqui já emendando alguns comentários da PIN também, então a pesquisa mensal da indústria também trouxe algum respiro ali para os dados de veículos, mas mesmo assim num patamar baixo, então é um respiro, não vemos como uma tendência, mesmo porque a gente sabe que a guerra da Rússia na Ucrânia trouxe outros fatores preocupantes para os fatores de gargalo. Muito bom. Um belo panorama aí só para a gente iniciar. E qual é o seu segundo destaque dessa última semana? E daí agora eu saio um pouco do Brasil, né? Acho que um dos fatores que mexeram o mercado, a gente começou a ver confirmações de números importantes, que é o tema da vez, né? A inflação. A gente teve os dados de inflação nos Estados Unidos, a gente teve dados de inflação na China, acho que a composição desses números fala um pouco da mesma história, a mesma história que a gente está vendo no Brasil, então o fator energia contaminando essa tendência de inflação altista. O que a gente está vendo também é um fator importante para a gente mapear no mundo, né? A gente tem um patamar de inflação alto, que não é só no Brasil, é no mundo, e que em alguns pontos até pode ser mapeado e entender também o que pode acontecer aqui no Brasil. E já falando um pouquinho mais especificamente dos Estados Unidos, quando a gente vê o core inflation, né, o CPI core dos Estados Unidos, ele vem um pouco abaixo do esperado, né, pela mediana do mercado, então ele traz algum alívio, mas quando a gente olha a mensagem, né, eu acho que ele deixa de preocupar, né, surpresas adicionais para cima trariam preocupações adicionais, uma surpresa para baixo mantém, né, um patamar de inflação alta, mas um alerta ali de mais detalhes para a inflação do mundo como um todo. Mas o que foi especificamente que foi colocado nessa última semana? Isso também já projeta os resultados para os próximos meses, Mirela? Eu acho que a gente não consegue trazer tantas informações assim para frente, né? A gente sabe que no caso dos Estados Unidos tem uma grande discussão sobre uma possível inflação contratada ali, então uma inflação que poderia vir via aluguel. A gente já tem essa discussão, já falou, o mercado tem falado muito sobre isso. Acho que a tendência é abrir esses dados e entender qual que é essa dinâmica. Um outro fator que a gente também tem que mapear, como eu havia comentado anteriormente, quando eu falei dos dados de atividade para o Brasil, o gargalo, né? O que a gente está vendo no mundo e se a gente está vendo algum alívio nos países desenvolvidos primeiro. E acho que para frente a gente tem que olhar os dados no máximo detalhe possível. Mas qual é a sua projeção, qual é a sua expectativa? Porque tem, em torno disso, tem todo um debate sobre o Fed, sobre um reajuste aí na taxa de juros dos Estados Unidos. Qual é a tua cabeça com relação a isso? E aí, quando eu fizer essa pergunta, eu quero também que você olhe para o Brasil de volta. Olhando para a taxa de juros dos Estados Unidos possivelmente aumentando, você vai explicar para a gente o que esperar na sequência aqui do país. Perfeito, acho que essa pergunta é a pergunta que tem sido mais trazida, Debatida, né? Debatida no mercado, justamente esse novo tom do Fed. Acho que a gente viu uma mudança significativa nessa comunicação da ata, né? Quando a gente fala que muitos dos membros estão discutindo que a taxa, a velocidade poderia ser maior. Então já muda para o mercado o que esperar do Fed. E daí, pensando o que é as nossas expectativas versus o que é a inflação, a gente está tendo uma pressão inflacionária significativa nos Estados Unidos. Essa inflação demanda uma resposta de taxa de juros
também da mesma magnitude significativa. Então, o que a gente está vendo é justamente esse Banco Central tendo uma mensagem mais hawkish, mostrando que tem que ser mais tempestivo esse ciclo. O que significa esse tempestivo? Então, uma velocidade mais alta. Então, uma velocidade de 25 bips por reunião não seria suficiente, aí a gente precisaria acelerar esse ritmo. E aqui pensando, né, qual seria um ritmo mínimo e quantas reuniões, né, que a gente conseguiria ter decisões de 50 bips para a gente conseguir começar a chegar no neutro da taxa de juros até o final do ano, é que a gente vê que no mínimo 2 reuniões de 50 bips a gente precisaria ter nesse ano, e que a gente está vendo um risco de ser ainda maiores, né, um número maior de reuniões de altas de 50 bips, justamente porque a gente tem essa inflação pressionada e trazendo aqui o Fed para mudar, né, mudou agora a comunicação. Mas só para a gente pegar aí, botar no nosso calendário, você acredita que a partir de quando a gente vai ter essa sinalização de 50 bits e o que isso impactaria aqui no Brasil? Acho que na próxima reunião ela está aberta, né? Então, a próxima reunião a gente já poderia ter uma alta de 50 bips. A gente está vendo uma mudança de comunicação significativa, né? Essa ata foi hawkish e ela trouxe um tom diferente do que o Fed tinha trazido antes, colocando ali um pouco de mais informações, né? Colocando mais informações para o mercado em relação ao que os membros estão olhando e o que os membros estão discutindo. Então, mostra que a próxima reunião sim está aberta já para alta de 50. Está aberto. E isso vai ser lido positivamente ou negativamente pela turma que está aqui posicionada no Brasil? Acho que o grande fator, né, de impacto para os emergentes em relação às decisões do Fed é justamente o quanto o Fed surpreende ou não o mercado, né? Então, o quanto ele faz, qual é a decisão vis-à-vis o que está sendo precificado. Então, uma vez que o mercado já começa a precificar altas, né, mais tempestivas, que é o que o Fed tem sinalizado, ele não deve trazer grandes movimentos, né, e grande estresse para o mercado no curto prazo. Entendi, muito bom. A gente está com Mirela Hirakawa, economista da ZQuest. Vamos para o seu terceiro bullet, seu terceiro destaque desta última semana. Acho que eu já entro no contraponto justamente do que você trouxe, né? A gente teve um Fed com uma postura hawkish e ao mesmo tempo a gente teve... Só um ponto. Para quem não entende, para quem está chegando, o que é hawkish, Mirela? Perdão, vamos lá. Tirar o economês da sala e colocar um pouquinho de português. O hawkish é uma postura mais dura, então mais preocupada em relação à inflação, que exige que o Banco Central tenha uma decisão de política monetária. E nesse caso, a gente está falando de uma política monetária de decisões de taxa de juros com altas mais altas, né? Então, uma velocidade mais alta de taxa de juros do que anteriormente esperado. Então, é uma resposta mais dura em relação à política monetária. Pronto, muito bom. Eu te interrompi, mas agora você vai dar sequência. Imagina, por favor, me interrompa. Então, o terceiro ponto é bem relacionado com essa postura dura, né, do Banco Central dos Estados Unidos, é justamente uma postura mais cautelosa, que a gente chama de mais dovish, justamente do Banco Central da Europa, né? Então, ao contrário, né, na contramão do que a gente viu, essa comunicação mais dura, né, que eu havia comentado dos Estados Unidos, a gente tem aqui o Banco Central da Europa trazendo um pouco mais de serenidade nessa discussão de política monetária e mais cautela, sinalizando ali nessas decisões dessa semana que a gente teve que a gente tem uma possível alta de taxa de juros apenas no final desse ano, então jogando lá para frente essas expectativas de alta de taxa de juros na Europa, perdão. Legal. Antes de eu entrar na política, que a gente vai ter coisa para caramba para falar também, passa para a gente quais são os seus cenários para Selic, inflação aqui no Brasil, e eu faço uma pergunta sempre para os economistas que a gente entrevista, que é uma pergunta casca de banana. É sobre o dólar. Qual é a sua projeção para o dólar dentro desses cenários completamente imprevisíveis, onde a gente tem uma guerra, onde a gente tem vários fatores que, de certa forma, afetam ao dólar, inclusive a questão política que deve se acelerar. Mas, voltando para o primeiro passo, como é que está a sua cabeça para a inflação, Brasil, Selic, Brasil, e depois para o dólar também?
Perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho do cenário, daí eu vou falar para a casca de banana, tentar não escorregar. Vamos lá falar um pouquinho sobre Selic, inflação. Então, nossas projeções de inflação para esse ano é de uma alta de 7,5% da inflação. Para 2023, a gente tem uma inflação de 4,3%, então uma projeção ainda de uma inflação que começa a convergir para a meta, uma desinflação significante. E falando um pouco das premissas que a gente tem nesses números, também um pouco do que aconteceu ao longo dessa semana, a premissa que a gente usa, o principal item que a gente tem visto, e até visto o Banco Central discutindo bastante, que é o preço do petróleo tipo Brent. A gente espera uma estabilidade ali no patamar de 115 dólares por barril. Lembrando, né, que essa semana o Brent atingiu ali próximo de 110, vindo de um patamar mais próximo de 100 na semana passada. Então, que a gente teve uma alta dessa commodity ao longo da semana, mas mesmo assim ela ainda está abaixo das nossas projeções e das projeções também do Banco Central, né? Lembrando que o próprio Banco Central trouxe um exercício nessas últimas comunicações em relação a diferentes cenários de preços de Brent. E agora que a gente está vendo, né, dentro das projeções do Banco Central, é que no curto prazo as projeções ficariam ali do Banco Central em 118 dólares o barril. Então, ficando ainda num patamar mais alto do que esses números que a gente está vendo na tela ao longo dessa semana. Então, o que isso fala para a gente, né? A gente fala que, apesar, né, da gente ter um cenário de uma inflação de 7,5, com bastante pressão, tem um cenário de grande incerteza pela frente. A gente tem um item muito volátil, que é o petróleo, sendo um dos fatores que estão, como eu comentei, né, da inflação dos Estados Unidos, e a inflação global que está sendo contaminada via energia. A gente também está tendo uma inflação no curto prazo sendo bem pressionada por gasolina. E agora falando um pouco de Selic, né, já fazendo a ponte com esse cenário que eu comentei sobre as premissas, né, do Banco Central, a gente espera uma Selic de 12,75 para esse ano. Então, nas nossas projeções, o Banco Central deve seguir o plano de voo dele, ainda mantém uma alta de 100 pontos base na próxima reunião e na reunião de maio, mas com uma grande sinal de incerteza, né? A gente está num conflito, a gente tem uma guerra, a guerra da Rússia na Ucrânia traz um grau de incerteza muito grande para os cenários, e claro, o Banco Central vai ficar data dependent e vai esperar novas divulgações de inflação e principalmente da dinâmica das expectativas para tomar as próximas decisões. Dito isso, a gente espera que essa taxa de juros alta, né, 12,75, permaneça em patamar alto até o primeiro trimestre do ano que vem, né, então começando a cair, que termine o ano de 2023 em 8%. Acho que esse é o nosso cenário. E daí eu vou passar aqui para os comentários de câmbio e vou tentar ser o mais sucinta possível. Mas o câmbio a gente tem muita coisa para discutir. Vários fatores estão corroborando para essa apreciação do câmbio na margem. Um deles é o que a gente está vendo, uma discussão ampla, que é justamente o diferencial de juros do Brasil, com esse patamar de juros que eu acabei de comentar, de 12,75, alto e sendo de uma forma atrativa para o capital como um todo, que a gente está vendo também na margem uma melhora do Terms of Trade, né? Então, a gente também tem alguns outros fatores que têm corroborado na direção. Apesar desse termos de troca, né, nosso Terms of Trade, que é justamente a relação dos preços de importação versus os preços de exportação e como eles se comportam, a gente está vendo que os preços de commodities exportadas vis-a-vis as importadas ainda têm mostrado uma dinâmica favorável para esse índice. Apesar desse índice ter descolado bastante ao longo de 2020 e 2021 por fatores como risco fiscal, principalmente, a gente viu que na margem, né, a gente tem uma melhora, justamente porque a gente tem uma melhora também dos riscos fiscais, né? Então, a gente não tem como falar de câmbio sem falar de fiscal. A gente teve o Prisma sendo divulgado essa semana, então já começo também falando de alguns comentários fiscais. A gente teve uma melhora na margem das expectativas de dívida bruta em relação ao PIB, ficando mais próximas de 80%. Se não me engano, ficaram em 81%, vindo de 82,5%, se eu não me engano, mas tendo uma queda significante dessas expectativas de dívida bruta em relação ao PIB. Lembrando que a gente está falando que em novembro de 2020
2020, essas expectativas para 2022 estavam flertando ali próximo de 90% a 100% em relação ao PIB, né? Então, teve uma melhora nas expectativas, claro que para frente, né? Olhando para o longo prazo, a gente precisa de uma consolidação do arcabouço fiscal, a gente precisa assegurar que o teto de gastos vai se manter, mas ainda olhando só o fluxo de informação recente, tanto a arrecadação, a gente teve números fiscais um pouco melhores, então a gente está vendo que esse ruído, né, esse risco vindo de fiscal que contaminou por 2 anos, né, nosso câmbio, ele está melhorando na margem de alguma forma e que possivelmente a gente pode ter de novo o câmbio voltando a ter uma resposta, né? Então, seguindo a dinâmica dos termos de troca. Tem muito mais informação e discussão sobre câmbio, que a gente pode passar a tarde inteira falando sobre isso, mas acho que o principal fator é que, na margem, alguns fatores têm ajudado essa apreciação. Nossas expectativas, né, de um câmbio médio para o ano de 2022 de 5, então a gente não tem uma perspectiva, né, de uma apreciação, uma depreciação significante na margem. Então, eu acho que esses são os cenários bases para as nossas premissas de cenário. Muito bom, falamos aí, deu um giro no mundo, né? Falamos de Fed, falamos de Europa, falamos do aquecimento também na economia de uma forma geral. E agora vamos para a política, gente, que tudo está relacionado com o que a Mirella falou. Tem tanta coisa para eu falar para vocês que não dava para resumir em 3 bullets, mas eu vou trazer para vocês de forma sucinta, porque 90% que eu for falar aqui da política conversa com os cenários da Mirella, porque conversa muito com questões que envolvem o fiscal. E começando, então, com um tema que semana passada deixou estressado, e eu acho que com certeza aí na AsiaQuest também chegaram alguns ruídos, é a MP do crédito extra do Auxílio Brasil. Essa MP está tramitando na Câmara dos Deputados, ela prevê um reforço no Auxílio Brasil, naquele programa que substituiu o Bolsa Família, só que até aí tudo bem, até aí está tudo tranquilo. O problema são os penduricalhos que existem em torno dessa proposta, que podem ser enxertados no projeto durante o debate, que aí tem causado bastante tensão entre economistas como a Mirella, de grandes casos do mercado financeiro. E por que dessa tensão? Porque entre as mudanças que podem ser debatidas está tornar esse crédito extra que vai até 2022 permanente, tornar, ao invés de ser um pagamento de 500, de 400 reais, passar o Auxílio Brasil para 500 reais, para 600 reais, dobrar o período, ao invés de ser só 2022 para 2023, e todas essas medidas que eu falei para vocês têm um impacto que conversa diretamente com o orçamento e que conversa diretamente com a questão fiscal. Então, na última semana, houve um ruído de possibilidade de avançar no SMP, mas depois o próprio Arthur Lira veio a público em entrevista coletiva, disse que essa proposta ainda não está madura para ser votada. Mas já chamo a atenção de vocês, porque esse é um tema que ainda pode causar bastante volatilidade, bastante estresse, em decorrência dessas possibilidades que eu falei para vocês, em decorrência da turma aqui do Congresso em ano eleitoral, poder enxertar aí algumas emendas, alguns jabutis, que é o termo que a gente chama aqui, e isso impactar a questão fiscal. Fiquem de olho, porque essa proposta ela vence no prazo do dia 16 de maio e a chance dela avançar aí na próxima semana ou na semana seguinte na Câmara e depois vai para o Senado. Dando sequência nos acontecimentos da última semana, a Mirella falou do combustível, a Mirella falou da questão do impacto do combustível na inflação, e o background disso, a gente viu uma movimentação forte também, que foi a eleição do novo presidente da Petrobras, mudado após o desentendimento do Bolsonaro com o ex-presidente da Petrobras, o Silvio Luna, na questão principalmente dos preços, do aumento do reajuste. Inicialmente houve uma leitura de que com a mudança poderia haver também uma intervenção na política de preços da Petrobras, mas isso não acontece porque não é uma simples mudança do presidente da estatal, da empresa, que vai fazer essa política de preços ser alterada. Mas a peça-chave dessa última semana não foi nem esse movimento, essa troca do presidente da Petrobras, mas foi o Conselho da Petrobras se reforçar dentro da divisão de cadeiras. Durante o debate da Assembleia da empresa, foi os minoritários
tiraram uma cadeira da União e aumentaram a cadeira deles. Ficou o resultado seguinte: antes o governo tinha 7 cadeiras e os minoritários tinham 3 cadeiras. Agora ficou 6-4 e um pouquinho mais equilibrado, o que isso, de certa forma, já é um movimento da própria empresa para blindar possíveis ações políticas, possíveis ações eleitorais, no sentido de mudar a política de preço da Petrobras. Isso também não serve só para agora, isso serve também para 2023, tendo em vista que hoje o candidato que lidera as pesquisas, o ex-presidente Lula, tem dito em todas as lives, em todas as entrevistas, que uma vez eleito, ele vai sim querer mudar a atual política de preço da Petrobras. Então, você vê a empresa já se movimentando para tentar se blindar em relação a possíveis interferências políticas na empresa. Então, dentro desse contexto da Petrobras, eu acho que o principal destaque não foi nem a troca do presidente, mas sim um reforço do conselho dos minoritários dentro do conselho. Já que a gente está falando de estatal, já que a gente está falando de empresa na Bolsa, um outro destaque também, que a turma do mercado, e agora a turma que olha mais para micro, setorial, tem acompanhado com lupa, é a Eletrobras. O TCU, o Tribunal de Contas da União, marcou para a semana que vem, para quarta-feira que vem, a continuação do julgamento da segunda etapa da privatização da Eletrobras. E o que está em jogo? Por que há tanta preocupação em torno disso? Qual é a relação disso com a política? O governo está correndo quanto tempo? Para o governo conseguir capitalizar a Eletrobras até o dia 13 de maio, ele precisa que o TCU resolva esse julgamento até o final desse mês. Aí sim, com base no quadricimestre, no último quadricimestre de 2021, eles então vão partir para a capitalização. Se escorregar essa data, se até 13 de maio o TCU não ter resolvido isso, a próxima janela a ser aberta para fazer essa capitalização é em 16 de agosto. E o que acontece em 16 de agosto, gente? A gente vai estar no meio de uma guerra eleitoral, a gente vai estar no meio de uma pancadeira eleitoral e há o receio de que isso trave todo o processo de privatização da Eletrobras. Por isso que existe uma grande atenção em torno desse julgamento de quarta-feira, tendo em vista que, durante o julgamento, pode haver o tal de pedido de vista. E que isso, velho? Pedido de vista é um ministro levantar a mão e dizer: opa, eu quero mais tempo para analisar esse processo. E aí, o debate seguinte vai ser: quanto tempo mais vai ser necessário, olhando aí para aquela questão que eu falei para vocês do dia 13 de maio. Há uma expectativa que haja o pedido de vista, mas que seja só de uma semana, e isso, em tese, vai dar tempo, então, para o governo conseguir fazer a capitalização no dia 13. E não sendo esse resultado, gente, vai, então, escorregar para agosto, e aí a gente vai ver um pequeno grande estresse por parte dos investidores dentro do mercado nesse dia, em decorrência da questão do calendário. Avançando, um terceiro ponto que é importante trazer para vocês é com relação à CPI do MEC. A gente viu uma movimentação muito grande aqui, Mirella, nos últimos dias, de alguns senadores tentando criar a CPI do MEC para investigar aqueles casos em que o governo prevaleceu alguns setores que são evangélicos em algumas questões que envolvem o ministério. O governo também interferiu nisso, começou então a pressionar os senadores para não avançar essa CPI, e até o momento falta uma assinatura. Enquanto a gente conversa aqui, falta uma assinatura para que tenha um número suficiente para ser instalada essa CPI. Meu ponto isso não vai resolver. Em conseguindo essa assinatura, tem uma outra questão. O presidente do Senado não compactua com a instalação de CPI. Se lembra que lá no Covid, a CPI do Covid, se enrolou quase 3 meses para que essa CPI saísse, e só saiu depois de uma decisão do Supremo? Então, se a gente olhar agora para o calendário, a gente já está praticamente no meio de abril, indo para maio. A gente tem que olhar que a partir de junho, mês 6 aqui em Brasília, não vai ter mais ninguém. Só vai estar o Eric aqui tentando falar com os políticos, porque a turma vai estar nas bases fazendo eleição, reforçando as campanhas nas pontas. Então, assim, a chance dessa CPI que ser criada para desgastar o presidente Bolsonaro, no dia de hoje, são bastante pequenas, e em razão do calendário, dificulta ainda mais que essa CPI avance nas investigações durante uma eleição. Um quarto ponto para vocês, para a gente também não deixar passar, que conversa diretamente
com a questão de orçamento, com a questão que também deixou um pouco tenso alguns economistas que olham para a macroeconomia. Reajuste dos servidores. Saiu ventilado nos últimos dias que o Bolsonaro vai, então, resolveu dar 5% de reajuste para todos os servidores. Aí a turma saiu correndo para o papel para saber qual é o impacto disso. O impacto inicial disso é de cerca de 6 bilhões no orçamento. E aí a segunda pergunta que veio foi o seguinte: eita, vai furar teto, não vai furar teto? Não vai furar teto a princípio, tá, gente? O que o governo vai fazer? Ele vai pegar o orçamento, vai remanejar, vai tirar de uma caixinha para botar numa outra caixinha e ali vai tentar dar esses 5% de reajuste para os servidores. Vem uma terceira pergunta. Mas, Eric, pode dar reajuste em ano eleitoral? Pode. Pode dentro do seguinte critério: se for abaixo da inflação, o reajuste previsto é de 5%, e a inflação, como a Mirella bateu na tecla quando ela fez os comentários dela, em 2021 foi de 10,06, então, como está abaixo de 10,06, o governo pode dar um reajuste até o mês 6. A partir do mês 6, ele já não pode dar esse reajuste. Então, está em tração isso. Eu conversei com a turma da Casa Civil e eles falaram o seguinte: ó, está na mesa, mas ainda não foi batido o martelo, mas as chances são grandes, tendo em vista todas as questões eleitorais, tendo em vista aí todo o fator político eleitoral que essa proposta traz, que é um reajuste servidor e ano eleitoral. E para finalizar, para a gente não ficar muito extenso no nosso puzzle, que eu chamo nosso quebra-cabeça da política, a gente teve a confirmação de Alckmin na chapa de Lula. A pergunta que tem hoje é o seguinte: qual vai ser o papel de Alckmin nessa chapa? O que ele vai fazer? Qual vai ser a interlocução que ele deve abrir aí com o Lula? O que se fala no mundo político é que o Lula está tentando criar aí várias convergências para o centro, para que não fique só uma linha programática do PT, mas que una várias tendências políticas para que ele possa, então, governar a partir de 2023. E dentro desse contexto, a gente viu um movimento muito forte dele na semana passada, numa reunião que ele fez aqui em Brasília com alguns senadores do MDB, que são próximos a ele, senadores que são da região Nordeste, e dessa reunião a gente viu no dia seguinte, 2 dias depois, o Renan Calheiros, o ex-presidente do Senado, batendo de frente com a ideia de uma possibilidade de candidatura da Simone Tebet para a presidência da República. Ele falou assim: não podemos brincar de candidatura presidencial, porque em 2018 a gente brincou citando o Meirelles, e aí acabou que a bancada do Senado e a bancada da Câmara foi reduzida pela metade. Então, a questão da terceira via para alguns setores do MDB não faz nenhum sentido. E eu reforço também que dentro dessa questão do MDB não tem só a turma do MDB do Nordeste que é ligada ao Bolsonaro, ao ex-presidente Lula, mas tem a turma do MDB do Rio do Sul, principalmente ali do Rio Grande do Sul, que é muito ligada ao Bolsonaro. Então, a chance de Tebet ser essa candidata da terceira via, na nossa opinião, é bastante pequena. Vamos ver então como é que vai ficar esse cenário, porque ainda está bastante truncado. Bem, Mirella, muito assunto, muitas coisas aconteceram, muitos detalhes para a gente trazer para a turma, mas vamos projetar aí o que a turma tem que esperar para a próxima semana. O que você está olhando, o que a turma tem que anotar aqui já no papel para não ser pega desprevenida. Vamos lá. Próxima semana é uma semana curtinha, que nem essa que acabou de passar. Para o Brasil, acho que é o que a gente está vendo marcado nessas últimas semanas, é justamente os dados que não estão sendo divulgados, justamente afetados por essa greve dos servidores públicos, e que a gente continua, né, sem alguns dados, divulgação da pesquisa de expectativas do Banco Central, o Focus, né, que a gente chama de Focus, o índice de atividade econômica do Banco Central, né, que estão sendo postergados. Então, a gente fica nessas expectativas para as próximas divulgações. Mira, explica para a gente o que impacta, e botando todo mundo na mesma página, houve uma paralisia por parte dos servidores do Banco Central pedindo justamente reajuste. O que impacta exatamente não ter ali os dados sobre o Copom, esses dados que você falou no dia a dia do mercado financeiro? A gente fica no que a gente está chamando de apagão de dados, né? A gente fica sem o termômetro da economia para entender como que estão as expectativas do mercado para as próximas divulgações de inflação, para a inflação do ano, para as expectativas longas, que são os horizontes, que é o horizonte relevante de política monetária do Banco Central.
isso dificulta a navegação nesse mar, né? A gente está navegando no escuro. Acho que a dificuldade, né, de entender qual que é a dinâmica das próximas expectativas oficiais trazem uma dúvida muito grande, adicionam um grau de incerteza para essas semanas que a gente já está vivendo um grau de certeza muito grande, dada essa guerra da Rússia na Ucrânia. Mas o que a gente está vendo é algumas pesquisas paralelas, né? Porque a gente está vendo focos paralelos que estão mostrando uma tendência de inflação subindo para 2022, subindo para 2023, com um câmbio ali próximo de 5, e o que a gente está vendo também é uma atividade para 2022, né? Então, PIB para 2022 subindo e para 2023 caindo, justamente impactada por uma política monetária contracionista por mais tempo. Então, é um apagão, mas a gente está conseguindo copilar informações alternativas para não deixar o mercado no apagão, né? Então, a gente está conseguindo, apagão oficial, né? A gente está conseguindo dados alternativos para conseguir navegar nesse rio. Acho que também para... Você se lembra de algum momento que isso já tenha acontecido, esse apagão de Não, toda a dados? história da Não? minha carreira, não lembro de um apagão de focos por tanto tempo, atrasos de divulgações, mas o que o que o Banco Central tem sinalizado é que esses dados vão ser divulgados o mais rápido possível, então a gente está esperando essa divulgação. Como isso deve afetar o Copom, reunião do Copom? O que a gente sabe, né, pelos comentários do próprio Banco Central, é que eles têm acesso a esses dados, né? Então, eles estão olhando, então, para o conjunto informacional da tomada de decisão, né, da função de reação do Banco Central, isso muda pouco, porque eles têm esses dados. O que poderia impactar seria a falta de informação do mercado, que é justamente o mercado muito rápido já começou a pegar essas medidas alternativas para não ficar no apagão completo, né? E ter alguma luzinha para guiar nesse rio. Muito bom, vai se adaptando à nova realidade. Tem algum outro destaque para a semana, para a turma ficar de olho? Acho que eu destaco mais um ponto na economia doméstica e um pouco alguns pontos na economia internacional. O ponto da economia doméstica, a gente deve ter a divulgação do projeto de lei de diretriz orçamentária de 2023 na semana que vem, possivelmente amanhã, na segunda-feira, em linha, porque você tem trazido discussões de fiscal, a gente precisa olhar no detalhe quais são as projeções do governo. E lembrando que essa LDO já é projetando o próximo governo, né? Sim, exatamente. Tentando trazer compilar, né, todo o grau de incerteza que a gente tem ao longo desse ano para entender o que poderia ser o ano que vem. Então, são dados importantes. E pensando na economia internacional, um fator importante que a gente tem mapeado desde o final de fevereiro é justamente a guerra da Rússia na Ucrânia, e principalmente o que poderia vir de novas sanções, impactos adicionais, principalmente commodities, e aqui a gente olha duas commodities específicas, né, talvez três, principalmente petróleo, que eu já havia comentado, trigo e fertilizantes são os que estão sendo mais mapeados. E aqui também, no cenário internacional, também, de novo, olhar as decisões, né, da política de Covid-0 na China, e a gente tem na semana que vem a divulgação de indicadores de atividade da China, então também entender quais são já as consequências dessa política em atividade. E pensando já na zona do euro, a gente tem dados de inflação por lá. Acho que são os principais dados para serem mapeados essa semana. Legal. E da política, eu acho que ficar de olho nesse tema que eu trouxe para vocês, da MP, que estabelece um um crédito extra do Auxílio Brasil. A turma está olhando isso com lupa para ver se o Congresso vai fazer alguma estripulia em cima disso. Ficar de olho também quarta-feira, 2h30, na sessão da Eletrobras. Há uma expectativa muito grande em torno aí da decisão do TCU, se sai, se não sai, se tem pedido de vista, qual a extensão do pedido de vista. Isso deve mexer bastante com o mercado. E também tem duas outras medidas que estão ali no pipeline do governo, que é uma que eu já comentei com vocês, que é essa questão do reajuste do servidor de 5%, se vai ser 5% de fato, se isso foi só um balão de ensaio jogado na imprensa semana passada, qual é o tamanho disso, qual é o prazo disso. Então, tem essa possibilidade também de surgir no cenário político e econômico esse reajuste. E, por fim, tem um tema também que sempre fica quicando, que é aquela história do IPI. O IPI também está no pipeline, tem ali
a expectativa de ser divulgado uma nova percentual, um novo aumento do IPI, passando de 25% para 33%, e isso também deve sair a qualquer momento em Brasília, e dessa vez não deve pegar a Zona Franca de Manaus, por questões políticas, e porque também, se pegar a Zona Franca de Manaus, a turma vai judicializar de novo, e aí isso deve travar ali no Supremo Tribunal Federal. Bem, gente, tive nessa última meia hora com a Mirela, economista da Azequest. Mirela, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por dividir conhecimento com a gente. E antes de encerrar, queria passar para você para as considerações finais. Muito obrigada, Eric, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Acho que as considerações finais a gente tem que continuar mapeando os próximos passos, né, da política monetária no mundo e aqui no Brasil. E no final, o que mais importa são os fatores que a gente está vendo que são exógenos, né, a guerra da Rússia na Ucrânia, e que é um fator que a gente tem que continuar mapeando. Muito bom, ficamos por aqui, desejando a você um ótimo domingo, uma ótima semana e bons negócios.